O terceiro direito gerado pela união estável é o direito à herança, que é o artigo 1790 do Código Civil. Esse 1790 é um artigo muito ruim. Em primeiro lugar, ele diz que na união estável o companheiro só herda os bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Então, só tem herança desses bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Ora, sobre estes bens, o companheiro já tem meação. E sobre a outra metade, ele vai ter ainda herança. Mas só herda os bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Ele não herda os bens anteriores à união estável. Os bens que o outro companheiro tinha antes da união estável. Não herda os bens adquiridos gratuitamente, o bem que o outro companheiro herdou. Resumindo, na união estável, 1790 do Código Civil só prevê direito sucessório sobre os bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Sobre esses bens, além da meação, além de já ter metade, sobre a outra metade ainda vai ter direito sucessório, ainda vai ter herança. Mas, em contrapartida, nada herda em relação a bens anteriores à união estável. Nada herda em relação aos bens que o outro companheiro adquiriu gratuitamente, por exemplo, herdou, recebeu em doação. Ok? Portanto, o companheiro herda os bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Sobre esses bens, metade já lhe pertence, e sobre a outra metade ainda vai ter herança. Herda quanto? Quanto que herda? Se concorrer com filhos comuns, filho dos dois, herda o equivalente a um filho. Se concorrer com filho incomum, isto é, filho que só era do companheiro morto, herda metade do que herda um filho. Herda como meio filho. Então, filho comum, herda como se fosse um filho. Filho incomum, herda como se fosse meio filho. Isto é, herda metade do que o filho herdará. Se concorrer com outros parentes, por exemplo, irmãos, mãe, pai, herda um terço da herança. Concorrer com outros parentes, herda um terço. E se não houver outros parentes, herda toda a herança. Então, vejam que o cenário do direito sucessório do artigo 1790 é esse. Só herda os bens adquiridos onerosamente. Herda quanto? Filhos comuns, vai herdar como se fosse um filho. Filhos incomuns, herda como meio filho, metade do que herda um filho. Se houver outros parentes, herda um terço, vai para o companheiro. Se não houver outros parentes, herda toda a herança. Então, não vai para o município. Não vai para o município, porque daí o companheiro herda toda a herança. Bom, este é o cenário sucessório traçado pelo artigo 1790 do Código Civil. Entretanto, tendo em vista que a corrente dominante prevê a isonomia em matéria de direitos entre o casamento e a união estável, tendo em vista essa corrente que prevê isonomia e não a hierarquia, prevê isonomia, a posição que vem prevalecendo na jurisprudência é que este artigo é inconstitucional, porque este artigo cria um tratamento díspar entre casamento e união estável. Portanto, o artigo 1790 é inconstitucional. Em outras palavras, a sucessão do companheiro tem que ser igual à sucessão do cônjuge. Quer dizer, o companheiro herda exatamente aquilo que o cônjuge herdar. E esse artigo 1790 seria, então, inconstitucional, porque fere o princípio da isonomia entre a união estável e o casamento. Existe uma corrente jurisprudencial, hoje dominante, que sustenta este ponto de vista. Ok?